Deus grande e fé grande. Esse é o título da mensagem. Antes de tudo, quero fazer uma pequena recapitulação da semana passada, que ensinei sobre a verdade, o princípio de que a vontade de Deus nem sempre é divertida. Há certas estações em que simplesmente não é divertido, em que é desconfortável, em que às vezes parece difícil. Há momentos em que nossas emoções não querem fazer a vontade de Deus. É assim mesmo. E temos que aceitar o fato de que somos servos. Somos servos. Não estamos aqui para sermos servidos, estar satisfeitos, agradados, para estarmos sempre felizes. Estamos aqui para servir ao nosso Jesus. E a vontade dele é perfeita. É tão perfeita. Quando não é divertido, há um propósito. Vamos ser cada vez mais transformados à imagem de Jesus ao passarmos por essa estação, esse fogo refinador pelo qual ele nos conduz nessas estações que não são divertidas. Então, isso é para o nosso bem, temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar disso quando Deus nos pede para fazer algo que não é divertido, quando é desconfortável. Temos que nos lembrar, isso é para o meu bem, então eu faço isso com alegria. Não é divertido, mas faço com alegria. Faço porque amo Jesus. Eu te amo, Jesus. É por isso que digo sim quando não é divertido. Amém? E há algo que não mencionei na semana passada sobre as diferentes maneiras pelas quais a vontade de Deus pode ser não divertida. Um aspecto da vontade de Deus não ser divertida é passar por perseguição. Quando as pessoas falam contra você, mentem sobre você e espalham mentiras a seu respeito. E quando falam sobre você com tanto ódio para outras pessoas e na sua frente, isso não é divertido. Mas a Bíblia promete que passaremos por perseguição se realmente estivermos servindo a Jesus. Se verdadeiramente nos tornarmos vasos rendidos a Deus nos quais ele possa confiar a sua unção. Seremos odiados sem motivo, porque não somos maiores do que o nosso mestre. Jesus diz: vocês serão odiados porque eu fui odiado. Eu fui odiado sem motivo e vocês serão também, porque não são maiores. O servo não é maior do que o mestre. Então sabemos disso. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos saber disso. Conhecer a palavra de Deus, precisamos saber que passaremos por perseguição. Talvez ainda não esteja vendo isso, mas isso virá. Na verdade, é um bom sinal quando isso acontece, porque significa que você avançou no reino, a unção aumentou. Você está se tornando agora uma ameaça para o diabo. Aleluia! Então não é algo a temer, mas algo com que devemos nos alegrar, porque indica que você está causando danos ao reino do diabo. O diabo tem medo de você. E Deus tem te usado para tocar muitas pessoas, curar, libertar e salvar muitas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Então, sim, a perseguição não é divertida. Essa é uma das coisas pelas quais você passa que não são divertidas. Mas é muito importante que, enquanto passamos por isso, não hajamos assim. Por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Como eles ousam fazer isso comigo? Em vez disso, reconhecemos: é a vontade de Deus que eu passe por isso. Essa é uma parte da vontade de Deus que não é divertida, a qual eu digo sim e amém. Então, em vez de pensar negativamente, ficar distraído ou agir na carne, eu vou manter meus olhos em Jesus e continuar obedecendo a Ele. Vou continuar atravessando essa estação que não é divertida e vou manter meu coração puro. Vou guardar meu coração e continuar servindo a Deus com tudo o que há em mim. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11:36. E outros passaram pela aprovação. Então, na verdade, esta passagem está falando sobre pessoas, discípulos que passaram por perseguição. Ela diz: outros passaram pela aprovação de zombaria e açoites, em meio a torturas, e até correntes e prisão. Foram apedrejados até a morte, foram cerrados ao meio, foram atraídos com ofertas tentadoras para renunciarem à fé, foram mortos à espada. Andaram cobertos com peles de ovelhas e cabras, completamente necessitados, oprimidos e tratados com crueldade. Pessoas das quais o mundo não era digno, vagando por desertos e montanhas e vivendo em cavernas e buracos no chão. Então,
Esses eram verdadeiros discípulos de Jesus, essas são coisas pelas quais eles passaram. Por isso, enquanto atravessamos estações de perseguição, é muito importante nos lembrarmos do que nossos irmãos e irmãs em Cristo do passado enfrentaram por causa de Jesus. Isso coloca as coisas em perspectiva e nos mostra que conseguimos fazer isso, que conseguimos ser fortes e que nem é tão ruim assim. São pessoas falando contra você. Poderia ser tudo isso do que lemos agora. Então, mesmo quando a vontade de Deus não é divertida, você ainda deve ser grato. Você ainda deve ser grato por tudo, pelas suas bênçãos, mas também seja grato porque Deus está protegendo e defendendo você durante essa perseguição. Seja grato por ter saúde, por ter sua família, por ter força, por todas as bênçãos que Ele te deu e porque você ainda pode desfrutar dessas bênçãos e viver uma vida abundante apesar da perseguição. Seja grato por isso. Isso é um presente. Essas pessoas passaram por coisas muito piores. E também quero lembrar você de que, mesmo quando a vontade de Deus não é divertida, você ainda deve ter uma grande alegria. Por exemplo, quando é perseguição, a vontade de Deus não é divertida porque a perseguição que está acontecendo faz com que não seja divertido. Você pode renovar sua mente para enxergar assim. Glória a Deus, sou uma ameaça para o diabo. Ele tem medo de mim e eu estou fazendo grandes coisas para Jesus. Aleluia! Deus está orgulhoso de mim e estou tocando o coração dele. Eba! Uh! Isso realmente pode te trazer alegria, porque a maior alegria é estar na vontade de Deus e tocar o coração dele. Tocar o coração de Deus. E eu descobri isso pessoalmente, encontrei esses momentos preciosos e íntimos durante as perseguições, nos quais experimento uma intimidade, uma paz e uma alegria preciosa, e ouço Deus me dizendo: tenho orgulho de você, e agradeço por suportar isso por minha causa. Obrigado por dizer sim a essa parte da minha vontade que não é divertida. Obrigado por não reclamar, mas por atravessar isso comigo. E muitas pessoas querem fazer isso, mas você vai dizer sim a isso, então obrigado. Encontrei essa intimidade que me trouxe grande alegria e paz e me aproximou mais de Jesus por meio das partes da vontade de Deus que não são divertidas. Também durante as perseguições, nos momentos em que as pessoas falam contra mim, eu sinto uma grande empolgação. Fico muito empolgada porque sei que Deus está preparando alguma coisa. Deus está agindo e está pronto para fazer grandes movimentos, ele está pronto para agir. Sabe, as promessas serão cumpridas, não importa o que aconteça. E quando você vê novos níveis, novos demônios, sabe que é hora de subir ainda mais. Depois de derrotarmos o novo demônio desse novo nível, subimos mais alto. Deus traz bênçãos, recompensa, crescimento. Isso é empolgante. Isso é muito empolgante. É hora de Deus se manifestar e mostrar o seu poder. Aleluia. Isso é empolgante. Sim. Você pode ter grande alegria e empolgação durante a perseguição. Isso é algo diferente de qualquer outra estação. Então não perca isso. Não perca essa alegria preciosa, essa intimidade com Jesus e essa empolgação nas partes da vontade de Deus que não são divertidas. Amém? Aleluia. Não pense que não ser divertido significa não ter alegria. Aleluia. Às vezes, a maior alegria é encontrada justamente ali. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Hoje quero compartilhar este princípio de fé que quanto maior for a sua fé, maiores serão as provas.
Porque há uma passagem na Bíblia que diz que Deus não permitirá que você seja tentado além do que consegue suportar. Além do que você consegue suportar. Ele é tão bom. Sabe? Você cresce pouco a pouco, a pouco a pouco. Passo a passo a passo. É por isso que as coisas não acontecem rápido demais. Porque você não conseguiria suportar a guerra espiritual que acaba sendo uma prova. Você não consegue suportar a guerra espiritual necessária para entrar diretamente na Terra Prometida até estar pronto. Você não consegue suportar isso logo no início. Em muitos casos, leva anos. E quanto maior for a promessa, o chamado sobre a sua vida, mais tempo levará. Não que isso precise levar décadas e décadas e décadas. Deus pode avançar rápido com você se você estiver disposto a avançar rápido. Mas isso exige uma entrega maior. E exige permanecer constantemente e andar na vontade dele, sem atrasar as coisas, amém? Mas então, Deus te conduz passo a passo. Então, quando ele quer te levar mais alto, quando quer abrir portas para você, te abençoar e começar a te usar de maneiras maiores, haverá uma prova. Primeiro, haverá uma prova. E quando você passa pela prova, você avança. Você vê as bênçãos, a recompensa, as portas abertas. Vê Deus te usando de maneiras maiores. Você vê as promessas sendo cumpridas. E então, quando Deus quer te levar mais alto, acontece a mesma coisa. Outra prova, mais uma prova maior. Mas veja, sua fé cresce com cada prova pela qual você passa. A cada prova que você enfrenta e vence, sua fé cresce. A cada dia que você serve a Deus, sua fé cresce. Você se torna mais espiritual e sua fé cresce. Então, essa grande prova que leva à queda das muralhas de Jericó, lá na frente, que digamos só acontecerá daqui a alguns anos, sua fé ainda não está pronta para essa prova. Você fracassaria. Por isso, Deus não vai te dar essa prova, o que significa que ele ainda não vai te dar essa terra prometida antes da hora. Isso é a bondade dele. Muitas vezes estamos orando, por que isso ainda não aconteceu? Você não consegue suportar. Não consegue. Eu nem posso te dar a prova. Não vou te dar a prova porque estaria preparando você para fracassar. Você está no primeiro ano, ainda não está no último ano do ensino médio. Não vou te dar a prova do último ano, vou te dar a prova do primeiro ano para que você possa ir para o segundo ano. E depois vou te dar a prova do segundo ano para que você possa ir para o terceiro. Essa é a única maneira de chegar lá. É assim que Deus trabalha. Mas é verdade, sua fé realmente cresce a cada dia, a cada prova. Isso é tão verdadeiro. Eu mesma tenho visto isso na minha vida. É uma bênção tão grande para mim ver como a minha fé cresceu pessoalmente. Mas não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu simplesmente por mágica. Aconteceu por obedecer a Deus todos os dias, passar por prova após prova e vencer prova após prova. Mês após mês, ano após ano. Aleluia. Então, agora Deus já te levou muito longe, você passou por muitas provas, ele fez você crescer, ele aumentou a unção em você, ele te elevou ano após ano após ano. Isso parece familiar, como o que temos visto na igreja 5F, glória a Deus. Amém. Mas Deus ainda não terminou, continuaremos indo de glória em glória durante toda a nossa vida. Aleluia. Deus está aumentando o seu avivamento durante toda a nossa vida. Ele continuará crescendo, crescendo e crescendo, nunca ficará estagnado e nunca perderá a força, não, continuará crescendo. Aleluia. Então, o que isso significa? Significa que temos que passar pela maior prova até agora para chegar ao próximo nível ao qual Deus quer nos elevar. Significa que nossa fé cresceu, nossa fé agora está maior do que nunca. Então chegou a hora de passarmos pela maior prova até agora. A prova que Deus te dá corresponde ao tamanho da sua fé. Então, com essa perspectiva, é empolgante quando você vê um grande ataque, porque isso significa que Deus vê que você consegue suportar esse ataque maior. Hã? Você vê Jó? Deus tinha tanto orgulho de Jó no céu.
Ele até menciona Jó ao diabo porque tinha orgulho especialmente de Jó. Ele tinha muito orgulho dele. Jó era um homem de Deus incrível que amava a Deus. Então ele diz ao diabo: Você viu o meu servo, Jó? Ele é um homem justo, não há ninguém como ele, um homem de Deus tão grandioso. Ninguém tem um coração como o dele. Deus estava honrando Jó. O próprio Deus estava honrando Jó. E o diabo diz: Bem, acho que ele só é esse grande homem de Deus e ama tanto o Senhor porque o Senhor o abençoa tanto. Permita que eu prove e tire coisas dele para ver se ele realmente ama o Senhor. E Deus diz: Está bem. Naquele momento, Deus conhecia o tamanho da fé de Jó. Naquele momento, Deus sabia que Jó passaria por aquela prova grande com o qual o diabo queria prová-lo. Mas você vê como isso deixa Deus orgulhoso? Ah, meu filho, minha filha, eles conseguem suportar isso. A fé deles cresceu. Lembre-se de que você não pode agradar Deus sem fé. Isso significa que ter fé agrada a Deus. Você quer tocar o coração de Deus? Tenha fé. Como eu amo a Deus? Tendo fé. Creia. Creia em algo maior. Creia por mais. Eleve suas expectativas. Isso agrada a Deus. Creia em coisas grandes que você nunca viu antes. Isso agrada a Deus. Isso demonstra amor por Ele. Isso toca o coração dele. Isso faz com que ele se orgulhe de você. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando os ataques vêm, nossa perspectiva deve mudar. Você chega a um ponto em que já passou por um ataque após ataque, e perseguição após perseguição. Eles vêm de maneiras diferentes a cada vez, mas você continua vendo Deus entrar em cena como o campeão da sua vida. Continua vendo ele trazer vitória, continua vendo ele te defender, proteger e preservar, continua vendo os inimigos serem dispersos e Deus se levantar na sua vida. Você vê Deus continuar te levando, continua vendo Deus preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, vez após vez após vez. Então devemos chegar ao ponto em que sabemos como as coisas funcionam no mundo espiritual. Conhecemos os caminhos de Deus e temos fé, essa fé confiante, esse descanso e essa certeza no nosso Deus. Ele nos dará vitória, ele nunca perdeu uma batalha, nunca perderá e continuará nos dando vitória. Então, quando você vê um tipo diferente de ataque chegando, talvez pareça um ataque maior do que qualquer outro que já aconteceu. Sua perspectiva não deve ser: ah, não, o que está acontecendo? Lá vamos nós de novo. Ou você também não deve sentir medo, sabe? Não deve ficar abatido. Essa não deve ser a sua perspectiva de maneira alguma. Sua perspectiva deve ser: minha fé cresceu. Este é um ataque maior do que qualquer outro que já vi. Isso significa que a minha fé cresceu. O nível do ataque é baseado no nível de fé que tenho. Isso significa que Deus está orgulhoso de mim. Isso significa que agradei a Deus ainda mais do que antes com a minha fé maior. E estou pronto para ver a vitória mais uma vez. E estou pronto para ver uma vitória maior do que qualquer outra, porque esta é uma batalha maior do que qualquer outra. E estou pronto para ver as muralhas de Jericó caírem. Estou pronto para entrar na terra prometida. Estou pronto para ver coisas maiores que nunca vi antes, porque esta é uma batalha maior do que qualquer outra que já vi. Isso não está acontecendo sem motivo, não é em vão, não é coincidência. É Deus permitindo que isso aconteça porque Ele quer te abençoar mais, nos abençoar mais, assim como queria abençoar Jó ainda mais. Foi Deus quem provocou o diabo a provar Jó, porque Deus queria abençoar Jó ainda mais. Deus queria elevá-lo ainda mais. Deus queria fazer dele um exemplo para todo o corpo de Cristo daquela época e do futuro. Deus queria fazer dele um exemplo de homem de Deus com uma fé forte para que olhássemos para ele e crescemos mais em Deus, crescemos em coisas maiores. Creia que Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então, como serão as provas que veremos acontecer, essas grandes provas que vêm?
Pode parecer que estamos esperando durante anos para que uma promessa seja cumprida. Pode parecer resistência e rejeição, então a resistência e rejeição, como quando o faraó continuava resistindo intensamente e rejeitando. A prova também pode ser assim. As provas também podem envolver passar por situações em que parece que você está retrocedendo no mundo físico. Esses são alguns tipos de provas que você pode enfrentar. Pode haver outros tipos de provas, mas essas são algumas delas. Hebreus 11:29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram depois que o exército marchou ao redor delas durante 7 dias. Então, isso é tão poderoso porque quando lemos na Bíblia, quando pensamos na história, primeiro, quando pensamos na abertura do Mar Vermelho, pensamos que Deus abriu o mar para que eles pudessem atravessar. O milagre foi Deus abrir o mar para que eles pudessem atravessar. E quando pensamos na história dos israelitas entrando na Terra Prometida, pensamos: esta é a história em que Deus fez as muralhas de Jericó caírem. E esse foi o milagre. E isso é verdade. Tudo o que eu disse é verdade. Deus realizou esses milagres. Mas o que é tão poderoso é que esses versículos enfatizam a fé. Tipo, eles não enfatizam que Deus realizou os milagres. Ele realizou e toda a glória pertence a ele. Mas o que quero dizer é que essas passagens nos mostram que sem fé Deus não faria essas coisas. Que a fé foi o catalisador. Foi a fé que permitiu que Deus agisse, abrisse o mar e derrubasse as muralhas. Você percebe como sua fé é poderosa? Você percebe como a sua fé é poderosa? Aleluia! Aleluia! É assim que sua fé é poderosa. Então você tem um Deus realmente grande que quer realizar milagres realmente grandes. Ele quer abrir o mar, derrubar as muralhas, mas não se trata apenas de Deus ser um Deus grande. Você precisa ter uma fé grande para ver seu Deus grande e realizar grandes milagres. Deus quer realizar milagres imensos que você nunca viu na sua vida, que as pessoas nunca viram nem ouviram falar. Milagres diferentes que nem sequer lemos na Bíblia. Deus quer realizar esses milagres na sua vida. Ele quer realizar esses milagres na nossa vida como o exército do avivamento. Ele tem planos imensos, mas precisa que tenhamos uma fé grande que corresponda ao nosso Deus grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está pronto para derrubar as muralhas de Jericó. Ele está pronto para derrubar as muralhas de Jericó para que possamos possuir a terra, exercer domínio nesta terra, em Los Angeles, nos Estados Unidos e no mundo. Para sermos líderes neste avivamento que trará transformação a todo o corpo de Cristo. Deus prometeu isso. Ele nos deu esta terra. Este avivamento que estamos vivendo, vocês estão ouvindo esses testemunhos incríveis. Deveria haver. Quero dizer, o número de pessoas aqui deveria ser multiplicado muitas vezes, não é? Glória a Deus, o lugar está lotado, está completamente lotado. Agora temos pessoas na sacada, aleluia. Mas vocês sabem quantas igrejas estão compartilhando testemunhos assim? Sabe? Quantas estão vendo Deus agir com poder? Muito poucas. É isso que Deus está mudando. É disso que falamos quando dizemos avivamento. É disso que estamos falando. Que Deus está restaurando seu poder, seus milagres, sua maneira de fazer as coisas, seu ministério quíntuplo e sua pureza no corpo de Cristo hoje. Ele está transformando todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo. Não apenas uma igreja, não apenas uma denominação, não apenas uma pequena parte do cristianismo, mas todo o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Deus está dizendo agora:
Eu sou um Deus grande e preciso que vocês tenham uma fé grande, porque eu amo vocês. Vocês são o meu povo escolhido e quero realizar grandes sinais, maravilhas e milagres por meio de vocês. Mas não posso fazer isso se vocês não tiverem fé. Se não tiverem uma fé grande, tenho grandes milagres que nunca realizei, que vocês nunca viram, mas preciso que tenham uma fé grande para que eu possa realizar esses grandes milagres. Preciso que elevem sua fé. Preciso que creiam por mais, que aumentem suas expectativas. Eu estou pronto para agir, é isso que Deus está dizendo. Estou pronto para agir. Estou pronto. Subam mais alto e sejam esse catalisador que faz minha mão agir. Aleluia. Então, essa é a mensagem de hoje. Nosso Deus é um Deus grande, muito maior, eu garanto, muito maior do que a revelação que vocês têm. Quero dizer, todos nós, como podemos compreender plenamente a grandeza dele? Mas precisamos ter essa fé como a fé de uma criança. Não conseguimos nem entender. Não conseguimos compreender o quanto ele é grande. Então precisamos renovar nossa mente todos os dias. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode realizar qualquer tipo de milagre e ele vai fazer isso. Aleluia. Então essa é a mensagem de hoje e agora quero compartilhar com vocês como sermos pessoas de grande fé. Então, o que precisamos fazer é observar quais são os inimigos da nossa fé. Os inimigos da nossa fé porque todos vocês querem ter uma fé grande. Todo mundo quer agradar a Deus, certo? O problema não é querer ter uma fé grande, o problema é aquilo que vem contra nós tentando combater o nosso desejo de ter uma fé grande. Então vamos analisar os inimigos da sua fé. O primeiro são as pessoas que se opõem a Jesus. A maior ameaça à sua fé não são os que não creem, mas os que se dizem crentes e se opõem a Jesus. Crentes que se opõem a Jesus. Pessoas que creem em Jesus apenas no nome, mas não na pessoa verdadeira. Creem na ideia de Jesus, na ideia delas sobre Jesus, na versão delas de Jesus, em um Jesus religioso que não existe. É uma criação delas, um Jesus religioso que colocaram dentro de uma caixa. Elas o limitaram a uma caixa na qual ele nunca pode fazer algo novo, nunca. Apesar de a Bíblia dizer que tantos milagres nem sequer foram registrados, porque Jesus realizou tantos milagres que não foram registrados. Mesmo assim, as pessoas dizem: não vejo esse milagre na Bíblia. Sabe, as pessoas que não creem em Jesus, nas experiências que tive, não estão se opondo a Jesus. Elas estão apenas vivendo a própria vida. Você vive do seu jeito e eu vivo do meu, certo? Quero dizer, de maneira geral, pelo menos pelo que percebi nos Estados Unidos, na cultura americana, pelo menos no mundo ocidental, existe uma cultura geral na sociedade de respeitar a fé dos outros. Deixem as pessoas em paz. Deixem que acreditem no que quiserem, que adorem como quiserem, que adorem da maneira que quiserem. Deixem as pessoas em paz, certo? Então, as pessoas que não creem em Jesus de forma alguma, na maioria das vezes, não se oporão à sua fé. Não afetarão sua fé, nem impedirão sua fé. O inimigo da sua fé. Na verdade, é o mesmo que vemos na época de Jesus. São os fariseus de hoje que são inimigos da sua fé. O maior inimigo da sua fé são os fariseus de hoje. Seus próprios irmãos e irmãs que deveriam ser sua família. Isso não é novidade, Mateus 23. Os fariseus e os mestres da lei são especialistas na lei de Moisés, portanto, obedeçam a tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, Jesus diz aos discípulos. Afinal, eles dizem uma coisa e fazem outra. Eles dizem, siga a palavra de Deus, mas depois dizem, na libertação, não deve haver manifestações. Não devem haver convulsões nem tremores. Mas a palavra de Deus diz que, quando as pessoas eram libertas, elas tinham convulsões, pareciam ter ataques epilépticos, tremiam e os demônios saíam delas gritando.
Eles dizem: obedeçam a Deus, faça o que o Espírito Santo te disser. Faça o que o Espírito Santo está falando a você a fazer. Não dê ouvidos a mais ninguém. Faça o que o Espírito Santo está falando para você. Então, o Espírito Santo fala com você e diz, por exemplo, para se plantar em uma determinada igreja, por exemplo. E o Espírito Santo diz a você a semear no reino de Deus com uma revelação que Deus te deu por razões pessoais. Então, eles dizem: não faça isso. Eles dizem: siga a palavra de Deus. Mas quando você realmente faz as coisas da maneira do vinho novo que Jesus nos apresentou, eles dizem: não, não, isso não vem de Deus. Porque estão presos ao vinho velho, assim como os fariseus estavam. Glória a Deus. Vocês, fariseus, agora eu vou para o versículo 13. Vocês, fariseus e mestres da lei de Moisés, estão em apuros. É Jesus quem está falando. Vocês não passam de exibidos. Vocês impedem as pessoas de entrar no reino dos céus. Ouçam isso. Vocês impedem as pessoas de entrar no reino dos céus. Vocês mesmos não entram e impedem aos outros de entrar. Então vocês não experimentarão libertação, não experimentarão cura, não querem isso. Não experimentarão a unção, ou a unção se movendo por meio de vasos. O ministério profético, não experimentarão o vinho novo. Vocês não querem isso. Isso é o reino dos céus. Quando eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino dos céus chegou perto. O reino dos céus está próximo. Então, vocês não entram. Vocês não entram no reino dos céus e não permitem que os outros entrem, impedem os outros de entrar. Vocês, fariseus e mestres da lei de Moisés, estão em apuros. Vocês não passam de exibidos, viajam por terra e mar para conquistar um seguidor e depois que conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês. Versículo 23. Vocês, fariseus e mestres, são exibidos e estão em apuros. Vocês entregam a Deus a 10ª parte das especiárias da sua horta, como hortelã, endro e cominho, mas negligenciam as questões mais importantes da lei, como justiça, misericórdia e fidelidade. Essas são as coisas importantes que deveriam ter praticado, sem deixar de fazer as outras. Líderes cegos, vocês comam uma pequena mosca, mas engolem um camelo. Vocês, fariseus e mestres, são exibidos e estão em apuros. Jesus continua repetindo isso. Vocês lavam o lado de fora dos copos e dos pratos, enquanto por dentro não há nada além de ganância e egoísmo. Fariseu cego, primeiro limpe o interior do copo, e então o exterior também ficará limpo. Vocês, fariseus e mestres, estão em apuros, vocês não passam de exibidos. São como túmulos caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e sujeira. É assim que vocês são. Por fora parecem bons, mas por dentro são maus e apenas fingem ser bons. Vocês, fariseus e mestres, não passam de exibidos e estão em apuros. Vocês constroem monumentos para os profetas e decoram os túmulos das pessoas boas. E afirmam que não teriam participado com seus antepassados do assassinato dos profetas. Mas vocês provam que realmente são parentes daqueles que mataram os profetas. Então continuem fazendo tudo o que eles fizeram. Vocês não passam de serpentes e filhos de serpentes. Como escaparão de ir para o inferno? Então Jesus está dizendo que os antepassados deles mataram os profetas. Vocês veem que esse espírito farisaico não é novidade. O espírito farisaico que matou os profetas no Antigo Testamento ainda estava agindo nos fariseus da época de Jesus e continua agindo em alguns crentes de hoje. Versículo 34. Eu enviarei a vocês profetas, pessoas sábias e especialistas na lei de Moisés. Vocês matarão alguns deles, pregarão outros numa cruz, os espancarão em suas sinagogas ou os perseguirão de cidade em cidade. Isso é como o que lemos sobre aqueles discípulos que foram perseguidos. Vem dessas pessoas. Por isso vocês serão considerados culpados pelo assassinato de todas as pessoas justas, começando pelo justo Abel. Então, posso garantir que vocês que vivem hoje serão punidos por todas essas coisas. Então, essa passagem é poderosa porque nos ensina quem eram os inimigos das pessoas da fé na época de Jesus. Os inimigos do próprio Jesus. E esse mesmo espírito, essa mesma influência do diabo que influenciava os fariseus naquela época, sempre estará agindo, porque tudo isso vem do diabo. Enquanto estivermos nesta terra, estaremos em uma batalha espiritual. E é assim que o diabo escolhe suas armas, suas estratégias para tentar fazer com que não tenhamos fé, para tentar fazer com que recuemos na fé, para nos enganar.
Ele escolhe essa estratégia, é a sua maior estratégia. Agir por meio dos fariseus para se opor à nossa fé, tentar nos fazer questionar, tentar nos tornar céticos, tentar nos causar medo e nos fazer questionar que todas essas coisas são o oposto de ser como uma criança, que é o que Deus nos chama para ser. Amém? João 10:24. Os judeus que estavam reunidos ao redor dele disseram: Até quando você vai nos deixar em suspense? Se você é o Messias, diga claramente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunhos de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, no versículo 31, diz: Novamente, seus opositores, judeus, pegaram pedras para apedrejá-lo. Então, essa foi uma das várias tentativas dos fariseus de matar Jesus. Lembrem-se de que uma vez tentaram jogá-lo de um penhasco porque ele pregou a verdade dizendo que Deus o havia ungido. Então aqui está outra ocasião em que eles estavam literalmente pegando pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus lhes disse: Eu mostrei a vocês muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual dela vocês querem me apedrejar? Eles responderam: Não estamos apedrejando você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Porque você, sendo apenas um homem, afirma ser Deus. Jesus respondeu: Não está escrito na lei de vocês, eu disse que vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio e a escritura não pode ser anulada, o que dizer daquele que o Pai separou como seu e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, eu sou o filho de Deus? Não acreditem em mim, a menos que eu faça as obras do meu Pai. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não acreditem em mim, acreditem nas obras para que saibam e compreendam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou das mãos deles. Então Jesus voltou para o outro lado do Jordão, ao lugar onde João batizava no início. E depois diz no versículo 42: E naquele lugar muitos creram em Jesus. Então, quero mostrar a vocês nessa passagem como eles ignoravam as obras que ele realizava. As obras provavam a verdade sobre aquilo que ele confessava: que ele era verdadeiramente ungido por Deus, que ele era verdadeiramente o filho do homem. As obras comprovavam isso. As obras davam testemunhos disso, como Jesus disse. Mas eles não queriam olhar para os frutos, porque não queriam acreditar, porque já tinham decidido odiar Jesus. Então, não estavam interessados em fazer o que a Bíblia diz, que é olhar para os frutos. A Bíblia diz que vocês reconhecerão os verdadeiros servos de Deus pelos seus frutos. Então, eles estavam indo claramente contra a palavra de Deus, secretamente. É disso que Jesus fala quando diz que eles mandam vocês fazerem isso e aquilo, seguirem a palavra de Deus, mas eles mesmos não seguem a palavra de Deus, eles fingem que seguem. Dizem que seguem, mas podemos ver aqui que estavam indo contra a palavra de Deus, não estavam olhando para os frutos, estavam ignorando os frutos porque tinham decidido em seu coração aceitar a mentira do diabo, que deveriam odiar Jesus. Agora vamos para outra passagem. Na verdade, esqueci de anotar a referência exata, mas vou começar a ler. Talvez vocês possam colocar aqui quando encontrarem. Enquanto caminhava, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os pais dele? Para que ele nascesse cego, Jesus respondeu: Nem este homem nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Depois de dizer isso, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou nos olhos do homem. Eu me pergunto o que as pessoas fariam se nós, como servos de Deus, fizéssemos isso hoje, mesmo estando na Bíblia, certo? Eles diriam: Isso é estranho. Fique longe. Quem faz umas coisas dessas? Jesus fez. Mas, mais uma vez, vocês ignoram a Bíblia, ignoram o que a Bíblia realmente diz. Ele disse: Vá e lave-se no tanque de Siloé. Então o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e aqueles que antes o viam mendigando perguntaram: Este não é o mesmo homem que costumava ficar sentando mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não, apenas se parece com ele. Então as pessoas já estavam mentindo sobre esse homem. Deus realizou esse milagre e as pessoas estavam mentindo. Algumas provavelmente estavam mentindo com más intenções porque não queriam que isso fosse verdade, pois já tinham decidido que odiavam Jesus.
Outras estavam apenas mal informadas ou tinham entendido errado. Mas já vemos essa oposição à fé das pessoas vindo por meio de outros, dizendo: não é um homem, é apenas alguém que se parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Então, como seus olhos foram abertos? Perguntaram. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama e colocou nos meus olhos. Vou avançar até o versículo 12. Onde está esse homem? Perguntaram. Ele respondeu: não sei. Versículo 13. Levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus fez lama e abriu os olhos do homem era um sábado. Por isso os fariseus também perguntaram como ele havia recebido a visão. O homem respondeu: ele colocou lama nos meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como um pecador poderia realizar sinais como esse? Então eles ficaram divididos. Vejam, esse milagre maravilhoso que provavelmente nunca tinha visto antes. Estava bem diante deles. Era tão lindo, era motivo de tanta alegria. É como esse homem precioso que foi curado depois de 40 anos sofrendo convulsões, que às vezes aconteciam 25 vezes por dia. Isso é a Bíblia ganhando vida aqui. Porque é isso que acontece aqui na Igreja 5F. Caso vocês não saibam, agora sabem. E caso ainda não sabiam, vão saber. Mas isso é o que acontece quase diariamente e provavelmente todos os dias no mundo agora, no corpo de Cristo agora. Compartilhamos esses testemunhos lindos de pessoas reais. Obviamente sem atuação, sem atores, de pessoas reais. E onde está a sua compaixão pelas pessoas? Você não consegue ficar feliz por um homem que foi curado depois de 40 anos sofrendo convulsões? Isso significa que você não conhece Deus. Você não ama Deus porque amar a Deus é amar as pessoas. E esse era o problema naquela época. Esses fariseus viram esse homem cujos olhos foram abertos depois de ser cego desde o nascimento e disseram: não quero acreditar. Não quero acreditar, porque eu odeio Jesus. Já decidi que eu odeio Jesus. Tenho inveja de Jesus, odeio Jesus. Lá, 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 lá. Não, 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 não. Ele curou alguém no sábado. Ele foi contra a palavra de Deus. Vamos nos concentrar nisso, pessoal. Ele é uma fraude, não sei como isso aconteceu, mas tudo o que sei é que ele foi contra a palavra de Deus. Ele não foi contra a palavra de Deus. Na verdade, ele estava andando em uma revelação maior da palavra de Deus do que vocês tinham. Deus o havia enviado e ungido não apenas para realizar milagres, mas para trazer a verdadeira revelação de Deus sobre o reino de Deus, sobre os caminhos do reino, e trazer a verdadeira revelação da Bíblia. É por isso que Deus nos deu o ministério quíntuplo. Caso contrário, ele simplesmente teria nos dado a Bíblia e só. Mas ele nos deu o ministério quíntuplo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ungidos, puros e rendidos para dar vida à palavra de Deus e trazer entendimento. É disso que Deus está falando. Vocês veem o princípio de semear na Bíblia? Quantas vezes lemos sobre semear na Bíblia? Muitas. Não apenas uma vez. Muitas vezes lemos sobre semear. É melhor descobrirmos do que Deus está falando quando diz para semear. Qual é o poder por trás da semeadura? Certamente há uma revelação que precisamos receber sobre o princípio da semeadura. Precisamos do ensino que vem da palavra rema, trazendo revelação por meio do ministério quíntuplo. E é isso que Deus está fazendo agora. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Então vamos avançar até o versículo 26. Eles perguntaram: o que ele fez com você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já contei a vocês, mas vocês não ouviram. Vocês estão tão concentrados em tentar acusar esse homem ou tentar encontrar algum erro nesse homem chamado Jesus, que nem querem ouvir o meu testemunho de que fui cego durante toda a minha vida e agora consigo ver. Então ele diz: eu já contei a vocês, mas vocês não ouviram. Versículo 27. Por que querem ouvir novamente? Vocês também querem se tornar discípulos dele? Qual é o problema de vocês, cara? Vocês não podem simplesmente se alegrar comigo que fui curado e me deixar em paz? E permitir que eu continue me alegrando no meu Jesus, no meu Jesus, no meu Deus? E deixar em paz esse Jesus que foi responsável por esse milagre? Então eles o insultaram e disseram: você é um discípulo desse homem, nós somos discípulos de Moisés. Não somos discípulos de Jesus. Eles ficaram ofendidos. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. Não sabemos nada sobre a cobertura espiritual dele. Não sabemos. Ele não frequentou uma escola bíblica.
Ele veio de Nazaré. Versículo 30. O homem respondeu: Isso é realmente impressionante. Vocês não sabem de onde ele vem, mas ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve a pessoa piedosa que faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar de alguém abrir os olhos de um homem cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Eles responderam: Você nasceu completamente mergulhado em pecado. Como ousa nos ensinar? E expulsaram aquele homem. Então, esse homem fala a verdade. Esse homem, ele diz que esses milagres só podem ser realizados por pessoas piedosas. São frutos verdadeiros de ministério. Eles dizem a verdade. Fala a verdade com simplicidade. Esse homem está falando uma verdade simples. Ele me curou. Meus olhos foram abertos, então ele deve vir de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 18:3. Eu lhes asseguro e digo solenemente, a menos que se arrependam, isto é, mudem seu interior e sua antiga maneira de pensar, vivam vidas transformadas e se tornem como crianças confiantes, humildes e perdoadoras, vocês jamais entrarão nos reinos dos céus. Então, o inimigo da sua fé é o oposto de ser como uma criança. Os fariseus não eram como crianças. Eram orgulhosos, céticos, achavam que sabiam tudo, julgavam e acusavam. Todas essas características não parecem com as de uma criança, certo? Na verdade, são o oposto de ser como uma criança. Ser como uma criança é ser humilde, puro, ensinável, ter o coração aberto e nunca julgar, nunca achar que sabe tudo, mas sempre se humilhar. E ter o coração aberto significa enxergar com uma perspectiva cheia de esperança. Você não olha com um olhar crítico quando observa as pessoas, observa os ministros. Você não olha para eles com desconfiança. Você lhes dá o benefício da dúvida, sabendo que o diabo mente sobre todos os servos de Deus, acusa-os e não quer que a verdade seja conhecida, para que você não vá até aquele ministério, seja liberto, curado e receba de Deus. Amém? Então, como crente, você precisa conhecer essa verdade. Que quando olha para as pessoas, precisa saber que o diabo quer causar divisão entre você e seus irmãos e irmãs, em primeiro lugar. E o diabo também não quer que você reconheça os verdadeiros servos de Deus como realmente são. Ele quer que você tenha medo deles, seja crítico em relação a eles, que pense que sabe mais do que eles, sabe? Alguns de vocês frequentaram uma escola bíblica, alguns conhecem muito bem a Bíblia. Então ele quer que vocês se sentem durante a mensagem e sejam críticos em relação à mensagem inteira. Sem perceber, vocês estão literalmente tentando encontrar algum erro, assim como os fariseus. Eles procuravam algum erro. Não havia erro algum em Jesus, mas, por procurarem erros, convenceram a si mesmo de que ele tinha muitos erros. Erros que, na verdade, faziam com que ele merecesse ser morto. Eles estavam convencidos disso. Então, você conseguir encontrar um erro não significa que aquilo seja verdade, mas aquilo se torna a sua verdade. Quando procura, você encontra. Você vai encontrar, porque está abrindo a porta para o diabo falar com você. É ele quem está influenciando. Procure erros, desconfie. Então você mantém essa porta aberta, você continua dizendo sim a essa influência. Agora ele te alimenta com isso, isso e isso. Ah, ele curou no sábado. Ah, ele está zombando de Deus. Ele está dizendo que é filho de Deus. Então o diabo começa a alimentar as mentiras. É isso que acontece com os fariseus de hoje. Eles se abriram porque não se humilharam nem se tornaram como crianças. Eles se abriram ao acusador dos irmãos, que continua alimentando-os, 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 assim como alimentou os fariseus com mentiras após mentira, acusação após acusação, enchendo-os de confiança e inflando seu orgulho. A Bíblia diz que vocês os reconhecerão pelos frutos. Então, quando procurarem os verdadeiros ministérios e os verdadeiros ministros, vocês os reconhecerão pelos frutos. Frutos do caráter e frutos do ministério. Testemunhos, milagres acontecendo, pessoas sendo salvas, curadas, libertas e transformadas. Então Deus tornou as coisas muito simples. Os caminhos de Deus, os caminhos para receber o reino dos céus, são simples, mas o diabo, por meio da religião, tornou tudo complicado. Aqui na Igreja 5F, todos nós somos realmente como crianças. E somos muito simples, só queremos servir a Deus, amar a Deus, agradar a Deus, estar na vontade dele, e é isso. É tudo tão simples aqui na Igreja 5F. As pessoas vêm e ouvem que Deus está agindo com poder,
Então elas vêm e querem receber cura e libertação, estão crendo em Deus por isso, estão esperando isso porque estão vendo os testemunhos, então, de repente, Deus faz assim, sem dificuldade. Algumas vezes acontece de uma maneira diferente, assim como na época de Jesus as pessoas que tinham lepra nem sempre viam a cura se manifestar imediatamente. Ela se manifestava depois. Também vemos isso o tempo todo aqui quando a cura das pessoas se manifesta mais tarde, mas mesmo assim, elas receberam naquele momento, ali mesmo. Apenas se manifestou depois, mas testemunho após testemunho, tudo o que ouvimos nos testemunhos é: eu vim esperando e recebi. E muitas vezes é muito mais do que elas sequer esperavam. Mas vocês percebem como isso é simples? Elas simplesmente aparecem onde o poder de Deus está agindo e simplesmente recebem o milagre. Nem precisam pagar $1. Aleluia. Não há nenhum processo pelo qual elas precisam passar. Não há problema algum. Não fazemos vocês passarem por todo um processo antes de entrarem aqui. Não fazemos todas essas perguntas nem nada assim. Vocês vêm aqui e recebem a unção. Seja quando oram individualmente por vocês e Deus age, ou seja quando estão simplesmente sentados e o poder de Deus toca você onde estão, e bum! É só isso. E vocês vão embora. Caso queiram compartilhar um testemunho, compartilham. Nós os convidamos a compartilhar um testemunho, mas vocês vão embora. E é isso. Vocês voltam felizes para casa. Voltam para casa mais próximos de Jesus. Voltam para casas libertos e curados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E vocês vêm aqui querendo se aproximar mais de Jesus, querendo crescer espiritualmente. E a palavra de Deus é liberada e pela graça de Deus o poder dele age por meio dos ensinamentos. E vocês crescem, domingo após domingo, aproximam-se mais de Jesus, tornam-se mais maduros espiritualmente, enquanto descobrem que é simples. Descobrem que é simples receber esta vida abundante que Deus tem para vocês. Aleluia. Então, os caminhos de Deus são simples, mas o diabo quer complicá-los. O diabo quer dizer: isso é suspeito, isso é bom demais para ser verdade. Porque é muito raro, nem é sempre tão fácil. Você já foi a tantas igrejas e as pessoas precisam orar durante horas e mesmo assim nada acontece, então deve haver alguma coisa acontecendo aqui. E no passado, houve pessoas que abusaram. Sim, isso é verdade. Algumas pessoas abusaram do poder que tinham. Isso é verdade. Então o diabo vem, as pessoas fizeram isso no passado, provavelmente é a mesma coisa. Então você deveria ter cuidado. Deixa-me mostrar esse vídeo e esse vídeo. Deixa-me mostrar este fariseu, deixa-me mostrar este fariseu. E de repente, algumas pessoas vêm e ficam empolgadas. Talvez vejam um avivamento acontecendo pela internet e de repente todas essas mentiras começam a surgir e tudo fica complicado. Tudo fica complicado. Agora elas entram em um buraco sem fim, assistindo a vídeos de várias horas nos quais os fariseus de hoje dizem: ignorem o fato de que esse homem foi curado e de que os olhos dele foram abertos. Olhe para isto. Ele está pregando no sábado. Esse homem não é quem você pensa. Na verdade, ele é muito mau. Ele deveria ser crucificado. É isso que acontece. É a mesma coisa hoje. Por quê? Porque é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que agia por meio do ministério quíntuplo, por meio dos ministros quíntuplos no livro de Atos, que foram perseguidos tão intensamente que alguns foram serrados ao meio, apedrejados, pendurados de cabeça para baixo numa cruz para morrer e lançados na prisão. O mesmo Jesus que estava vivo neles, a quem o diabo se opunha e perseguia por meio dos fariseus daquela época, é o mesmo Jesus que está vivo hoje. É exatamente o mesmo Jesus vivo hoje. Então, serão as mesmas estratégias do diabo. Então, o inimigo da sua fé é, em primeiro lugar, o diabo agindo por meio dos fariseus, e em segundo lugar, é o diabo. Você precisa entender que ele veio para roubar, matar e destruir. E em segundo lugar, o inimigo da sua fé é o diabo entrando na sua mente com mentiras sobre você. Você precisa conhecer esta verdade. Todas essas pessoas que sobem neste palco e vocês ouvem o testemunho delas, elas receberam isso porque Deus as ama. Vocês sabem que Deus ama vocês tanto quanto ama essas pessoas? Você esquece disso às vezes? É hora de não se esquecer mais disso. Vocês precisam ter confiança, precisam renovar sua mente com o amor de Deus por vocês
Ele os ama tanto que veio para salvá-los e lhes dar vida abundante, para curá-los e libertá-los. Ele os chamou de seus filhos e quer derramar as bênçãos e a herança de Deus sobre a vida de vocês para que tenham vida abundante e sejam vasos poderosos dele. Ele tem planos tão grandiosos para usar vocês para a glória dele, para elevá-los para a glória dele, para lhes dar influência para a glória dele, para que a luz dele brilhe com tanto poder por meio de vocês e para que muitas bênçãos venham sobre a vida de vocês para a glória dele. Vocês são filhos e filhas do rei. Vocês são da realeza. Deus escolheu vocês. Deus quer te usar grandemente. Não apenas a mim. Não apenas os 8 homens que foram ungidos. Não apenas as pessoas que vocês veem servindo a Deus aqui. Ele quer usar vocês com a mesma grandeza de maneiras diferentes ou da mesma maneira, em maneiras semelhantes. Mas você precisa ter confiança em quem o seu Deus é e como ele te vê, e o amor dele por você, os planos dele para você. Porque é assim que você poderá ter essa fé grande. Deus declarou que me deu a terra prometida, que me deu esta terra e que exercerei domínio sobre ela. Então creio que nenhum gigante pode ficar no caminho. Creio que ele derrubará as muralhas de Jericó por mim. Por mim! Por mim! Para a glória dele. Mas você precisa ter essa fé de que ele te ama tanto e confia tanto em você como seu filho. Ele realmente lhe deu essa autoridade e realmente quer te dar essas grandes bênçãos. Tudo para a glória dele. Você precisa acreditar para os propósitos dele. Você precisa acreditar nisso. Caso contrário, o diabo começará a falar: Ah, talvez Deus não queira realizar esse milagre na sua vida. Você pecou ontem, então não espere receber um milagre hoje. E de repente, a sua mente, você permite que o diabo entre na sua mente e não sobra espaço para a fé. Você permite que o diabo apague a sua fé. Agora, Deus quer realizar milagres na sua vida, mas é você que está se impedindo. E você entra em um buraco sem fim porque não está vendo Deus agir, já que não está permitindo que ele haja, mas você pensa que Deus não quer agir porque está te castigando, não tem orgulho de você, porque você não é digno. Mentiras. Então, Josué e Caleb tinham esta revelação: somos filhos de Deus, ungidos, e Deus falou. Ele nos deu esta terra, a terra prometida. Então, eu sei que Deus realizará um milagre. Ele fará essas muralhas caírem de maneira sobrenatural e tomaremos posse desta terra. Eles sabiam quem eram. Continuavam renovando a mente. Precisamos continuar renovando nossa mente com a maneira como Deus nos vê e com as palavras que ele declarou sobre nós, para protegermos nossa fé e para que a nossa fé continue crescendo. Amém? Porque quando sua mente fica concentrada em pensamentos como acho que Deus está zangado comigo, Deus não quer me usar, acho isso, acho aquilo, você não está concentrando sua mente na fé. Não está edificando seu espírito para poder ter fé. Então você está apagando sua fé. Então você é o segundo inimigo da sua fé. Os fariseus são o primeiro e depois é você. Quando você acredita nas mentiras do inimigo sobre si mesmo, você é digno desses milagres porque Deus diz que é, não porque tenhamos feito alguma coisa para merecê-los, mas Deus diz: quero realizar esses milagres na sua vida. Quero realizar esses milagres imensos na sua vida. Seja nos seus milagres pessoais, na cura, na liberdade, na restauração da sua família, nas suas bênçãos pessoais, na abundância na sua vida. Seja nisso ou de forma coletiva neste avivamento. Deus quer realizar esses milagres por meio de nós, neste avivamento, nesta igreja. Ele quer realizar esses grandes milagres. Ele quer que possuamos a terra. Ele quer que alcancemos o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, para espalharmos essas boas novas e liberarmos seu poder ao mundo. Aleluia! Então, chegou a hora, povo de Deus, de elevar sua fé. Chegou a hora, a partir de hoje, quero que vocês levem a sério a proteção e o cultivo da sua fé. Cultivem sua fé e protejam sua fé sabendo que precisam protegê-la e cultivá-la. E a principal maneira de fazer isso é conhecendo seu inimigo e não permitindo que ele entre para se opor à sua fé. Amém? Aleluia! Glória a Deus!